Olá, eu sou Nayara Renault e sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista, que está de volta neste ano de 2019. Aí você vai dizer, mas Nayara, já tá quase no final de fevereiro e você ainda tá falando como se fosse ano novo. No entanto, se você acompanha o nosso site, o Nervos, sabe bem que não teve férias nenhuma e que estamos ligados em tudo dessa temporada de premiações com novidades do cinema, da TV e da música. Agora, se você estava com saudades do nosso singelo podcast, vai matar sua vontade nos próximos dias com muitas entrevistas, como esta da nossa 8ª edição, com o diretor Álvaro Furloni e o ator Armando Babaioff sobre o filme Homem Livre, que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta, dia 21 de fevereiro. O quarto é todo seu, Hélio. Pode arrumar do seu jeito. Obrigado, pastor. Queria aproveitar o momento para fazer uma oração. Ó Pai, obrigado por esse momento de encontro e esperança. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que ajude o nosso irmão Hélio nesse recomeço. Você tá morando aqui em cima, né? Agora eu entendi por que o pastor pediu pra eu não vir na igreja durante o dia. Deu pra sentir um pouco da tensão aí pelo trailer, né? E a nossa conversa com os dois foi justamente sobre a construção deste thriller psicológico sobre um ex-presidiário que, após sair da prisão, é acolhido pela comunidade de uma igreja evangélica, mas ainda é aprisionado pela culpa e seus fantasmas do passado. Vamos conferir? Queria começar assim, como que surgiu a ideia do filme e como surgiu o convite para você participar? Então, acho que eu vou... Você pode responder as duas. Tá bom, pode ser. Então, meu nome é Álvaro Furloni, eu sou o diretor do Homem Livre. O roteiro não é meu, eu fui convidado a dirigir o Homem Livre pelo Pedro Perazzo, que é um amigo meu desde os tempos de faculdade. Ele que escreveu o roteiro e ele primeiro teve a ideia de contar a história sobre os dias de um ex-presidiário famoso a partir do momento que ele sai da prisão. E o filme, a primeira versão do filme era muito sobre o preconceito que esse ex-presidiário sofria pela sociedade. Mas a partir do momento que a gente ganhou um edital para produzir o filme, a gente teve algum tempo para trabalhar no roteiro, aí eu trouxe as minhas ideias também, e o filme passou a ser também um pouco sobre a culpa, não só a culpa que vem de fora para dentro, mas também um pouco da culpa que esse cara já carregava. E no final das contas eu acho que o filme acabou sendo mais sobre isso do que propriamente sobre a culpa que a sociedade coloca nele. E, enfim, a gente trabalhou no roteiro e quando eu estava quase terminando o roteiro a gente precisava de um ator para fazer o Hélio. E eu e o Babaioff, a gente tem um amigo em comum, que é meu sócio, o Davi. E o Davi sugeriu o Babaioff. Só que aí, enfim, eu conheci o trabalho do Babaioff só de novela. Falei, não, tá muito novo, é muito galã, não dá, esse cara não... Mas aí, enfim, aí a gente sentou para conversar, eu e o Baba. E aí a gente, enfim, eu falei qual era do filme e tal. E já nessa primeira conversa eu saquei que o Baba sacou qual era do personagem. E não só isso, mas também tinha uma criatividade, queria criar mais, né, em cima desse personagem. E eu acho que casting eu acredito muito mais num casting onde você encontra o ator que tem uma visão do personagem parecida com a sua, que você acha que é interessante, do que você tentar fazer o ator se adaptar àquela versão que você já tem. Então, até por isso foi bom a gente enfim, a gente não chegou até o final do roteiro eu acho que o roteiro só ficou pronto, de fato, com a entrada do Babaioff no filme. Sim. E aproveitando nisso, da questão da culpa, né, desse protagonista atormentado pela culpa, como que foi a construção do personagem, assim, pra você? A minha construção começou sempre muito baseado na Bíblia. A Bíblia virou meio que um roteiro. Eu procurava na Bíblia, nos textos, minha mãe é católica e meu pai é judeu. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu não sou nem batizado, nem na religião judaica, nem na religião católica. Então eu nunca tive contato com a igreja. Eu aprendi a rezar o Pai Nosso por obrigação, porque uma vez fui numa missa e tinha um Pai Nosso. Então, como é que você cria um personagem desse que tem esse vínculo sem o menor contato? Então, o meu primeiro contato comecei a fazer leituras da Bíblia. E encontrava em fragmentos respostas para o personagem, para determinadas cenas, determinados momentos. Eram parábolas, eram frases,
Eram pensamentos que naquele momento não estavam cruzando com a angústia do personagem, com a aflição do personagem ou com alguma coisa que ele estava buscando como resposta. Que acredito eu que esse personagem, durante o tempo que ele permaneceu dentro da prisão, sabendo que ele já estava envolvido com a igreja desde lá, eu imagino que era isso que ele fazia no seu tempo livre, que na verdade deveria ser a maior parte do tempo ocioso. Livre não, um tempo ocioso. Ele deveria ler e reler, e aquilo provavelmente virou o livro de cabeceira dele. Sim. Então ali que eu comecei a encontrar esse cara, ali que eu comecei a encontrar esse personagem. Porque a culpa a gente já carrega. Sim. Né? Eu sendo filho de um judeu com uma católica, sou PhD em culpa. Exato. Né? Então culpa a gente carrega. Óbvio que a gente empresta muito de si para o personagem. Mas o mais legal mesmo era pesquisar aquilo que eu não conhecia. E de que forma eu poderia colaborar mais, sabe, para o processo de criação dele. Processo mental, no lugar de criação parte muito do mental para depois ir para o físico. Então eu gosto muito de estar levantando todas as possibilidades, e essas possibilidades vieram ali, vieram da Bíblia, vieram dessas experiências que eu tive com a igreja, o pouco que eu tive de experiência com a igreja. Até porque essa questão do livre-arbítrio, né, que fica meio que pontuando o que o Hélio vai fazer depois, né, da vida dele, né, um pouco assim, o que ele vai seguir ou não da vida dele, né? Porque por mais que não tivesse às vezes uma cena escrita especificamente para um provérbio da Bíblia, uma parábola da Bíblia, aquilo de alguma forma acabava sendo o que me movia. Eu entendia que aquela frase dali estava me motivando naquele momento, naquele instante, porque ele usava aquilo como resposta para tudo. Então isso era algo que eu usava como subtexto do subtexto, sabe? Teve até um momento que eu consegui emplacar um salmo da Bíblia. Eu falei assim, cara, o negócio está me perseguindo tanto, porque a culpa dele é tão grande que eu preciso falar. Um momento muito específico de aflição, e que talvez naquele momento eu acho que ele está pedindo ajuda a Deus. É a conversa dele mais íntima com Deus, e que não deve ter sido a primeira, sabe? Na hora da dificuldade é que realmente a gente se segura na nossa fé, na nossa crença. Mas o que eu acho mais curioso e interessante é porque é puro e é genuíno. Ele realmente acredita naquilo porque é a fé dele. Assim como ele acredita na religião. A religião, ela é tratada realmente como uma base sólida de um lugar que recebeu uma pessoa que está precisando de ajuda. Sabe? Sim. Naquele momento na prisão, e acho que isso, se você procura e pesquisa, a religião evangélica, ela está dentro da cadeia. Sim. E de uma forma muito positiva. Acaba fazendo o papel que o Estado não está fazendo. De reinserção na sociedade. Sabe? Então eu acho que... E a igreja é retratada dessa forma. É o único lugar que recebe esse ex-presidiário. Sim. E até nesse sentido, eu queria assim, perguntar como que foi ver que depois do filme ser lançado, tanto as igrejas neopentecostais, como até a questão da violência contra a mulher se tornou mais urgente, assim, né? Eu acredito que, obviamente, era uma preocupação de vocês como abordar isso no filme, mas assim, acho que desde o roteiro até ser lançado, isso com certeza se tornou mais urgente. Com certeza. O filme se tornou muito mais atual até do que era quando a gente filmou em 2015. Assim, temos dois temas, tanto a religião evangélica, né, quanto crimes cometidos contra mulheres vieram, estão muito mais em voga do que era em 2015. Assim. É uma preocupação que a gente teve, isso já estava nas primeiras versões do roteiro, isso fazia parte do passado do protagonista, tá? E a gente sabia que tinha que abordar esse tema de uma forma muito respeitosa, séria, enfim, e mostrar o quanto isso impactou a vida desse cara também. Então, embora a gente... o filme não é sobre isso, né? Até porque a gente está focado apenas no agressor, a gente não está focado na vítima nem no contexto, a gente está focado só no agressor. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que tinha que abordar os dois temas de forma respeitosa mesmo. Em relação às igrejas evangélicas, o que
o que chamou a atenção da gente. O que me chamou a atenção quando eu comecei a pesquisar sobre o tema é que, quando a gente fala igreja evangélica, se você não é evangélico, você tem uma visão, normalmente, das igrejas neopentecostais. Só que igrejas evangélicas são muito plurais, né? O Baba estava falando de como o personagem interpretava a Bíblia, como usava a Bíblia, tinha uma conexão direta com a Bíblia. Eu acho que as igrejas evangélicas têm exatamente isso, uma conexão direta com o texto da Bíblia. Então você pode interpretar aquilo que está escrito na Bíblia de diferentes maneiras, você tem diferentes vertentes. E a gente, inclusive, quis aproveitar isso e subverter as expectativas das pessoas. Então você tem um pastor evangélico. Boa parte do nosso público, a gente sabia que olhar um pastor evangélico ia falar picareta. E a gente quis justamente subverter isso. A gente quis mostrar que não, tem pastor evangélico que não é, não é que não é oportunista, que na verdade é sincero em relação àquilo que acredita. Assim, né? Como todas as igrejas são feitas de homens bons. Sim, claro, exatamente. Então a nossa visão da igreja evangélica, dessa igreja evangélica específica, a gente se preocupou muito em não ter uma visão cínica dessa igreja. Sim. E quanto a isso, até nesse modo como acho que o filme brinca com as nossas suposições, tal, até a gente perceber que muito está acontecendo no plano psíquico, né, do protagonista, que vocês também falam um pouco nisso sobre o sensacionalismo da mídia, né? E nesses casos que vêm assim de grande repercussão, como seria o caso do Egan, assim, como foi tratar disso também? Então, era a mídia, eu acho que nesses casos, né, a mídia se aproveita, é uma exploração mesmo da desgraça alheia, não tem como... Claro que a mídia faz isso porque existe um desejo do público de saber mais sobre aquela história, de saber os detalhes, enfim. Agora, a mídia joga gasolina no fogo e vira um círculo vicioso mesmo. Agora, a gente também não quis demonizar a mídia porque eu acho que é um processo natural, assim, o fato do cara ser famoso é óbvio que isso vai chamar a atenção e ele vai ter que sofrer as consequências disso. A gente também não quis vitimizar esse cara e falar, coitadinho, sofreu o ataque da mídia. Não, faz parte do processo, fez parte da construção desse personagem. Quando ele sai, quando o filme começa, isso é algo que ele vem carregando com ele também, esse linchamento público faz parte da construção do personagem. Sim. E falando do processo de uma forma mais prática, assim, como foi para você fazer seu primeiro longa? Olha, foi muito mais fácil uma vez que eu encontrei um elenco que facilitou a minha vida, né? Que comprou a ideia e que tinha uma visão para os seus respectivos personagens. Assim, foi muito mais fácil o processo criativo mesmo de imaginar as cenas, imaginar para onde que a história ia. Set de filmagem é sempre, cada dia tem uma aventura diferente, tem um desafio diferente, tem algum imprevisto que a gente tem que resolver e eu provavelmente era a pessoa menos experiente do set, que era o meu primeiro longa mesmo, então foi muito bom poder contar com o apoio, né? Sim. Que compraram a minha ideia, o que eu esperava do filme, o que eu imaginava para o filme e que me ajudaram a tirar essa ideia do papel. Olha, muita harmonia. Até do elenco mesmo, como foi essa troca? A equipe técnica, todo mundo tinha muita harmonia. Acho que todo mundo entrou no mesmo lugar. Todo mundo entrou na mesma chave. Você está falando sério que você era o menos experiente? Não, eu digo assim, de longas-metragens, eu acho que sim. Acho que todo mundo que estava ali já tinha feito pelo menos um longa-metragem, né? Claro, eu tinha uma experiência com os meus curtas e tal, mas de longa-metragem, eu acho que eu era enfim, a pessoa com menos tempo, menos horas de set, digamos. Menos horas de filme. Exato. Era um lugar de estresse que, de verdade, esse filme não teve. Sim. Mesmo. Não teve. Não, porque é um filme bem concentrado ali, né? Quase num único set, então eu acho que propõe. A gente morava ali, dormia ali, acordava ali, eu descansava, todo mundo dormia na cama do personagem, no intervalo. Então era uma coisa muito coletiva. É aquilo que eu sempre falo, eu só acredito no coletivo. Eu acho que esse filme teve muito isso. Sim. Até porque eu não conseguiria fazer se não fosse dessa forma. Não,
E acredito muito desse personagem à direção do Álvaro e a essa equipe toda em volta, que estava todo mundo literalmente de mãos dadas para que esse trabalho acontecesse. E era um filme que a história tinha que acontecer com esse clima de comunidade mesmo, né? Não tinha... Se não fosse assim, eu não conseguiria ter feito o meu trabalho. Pelo menos eu não conseguiria ter feito a minha parte do trabalho. Porque eu preciso desse ambiente, porque para mim é segurança no trabalho. Sim, sim. Sabe? Se não for naquele esquema, eu não consigo responder com qualidade e dizer, fiz. É porque houve realmente uma licença entre todos. Olha só, vamos entender os códigos estão estabelecidos, mas vamos entender que a gente talvez precise da ajuda um pouco além para que a gente consiga realizar esse trabalho da melhor forma possível. E isso houve desde o primeiro instante. Um respeito ao trabalho do outro e mais ainda, um esforço coletivo para que acontecesse. Então, indo já para os finalmente, assim, quais são os próximos trabalhos de vocês, se dá para adiantar alguma coisa? No momento eu estou desenvolvendo uma série de TV e já estou na produção de dois projetos de longa-metragem. Assim. Mas é isso, no Brasil você tem que estar sempre com... Você joga vários projetos para frente até sair... Ver qual que sai primeiro. Isso, exato. Eu continuo com a peça, com Tom na Fazenda, um espetáculo que eu produzo e estou fazendo vai fazer 3 anos. E a gente deve chegar em São Paulo, a gente vai chegar em São Paulo no primeiro semestre ainda, daqui a pouquinho eu estou aqui em cartaz. Legal. Muito legal a conversa, mas você sabe que não acaba por aqui, pois eles não podiam ir embora sem dar uma dica no nosso Conexões Nervosas, quadro que sempre traz as recomendações dos próprios artistas sobre obras relacionadas ao seu trabalho. Então, se você gostou do filme Homem Livre, também pode curtir. Então, eu recomendaria uma sessão dupla de 2 filmes do Darren Aronofsky, O Lutador e O Cisne Negro. Tenta assistir esses 2 filmes ao mesmo tempo, bota ali e assiste o Homem Livre na sequência. Eu acho que os 2 filmes têm bastante a ver com o filme. Sim. Entrar nessa pira psicológica. Isso, você seguir um personagem o tempo inteiro. Legal. Eu tenho uma sugestão de um filme também que eu gosto muito, chamado Donnie Darko. E aquele personagem do Jake Gyllenhaal naquele filme, de alguma forma... Eu busco alguma referência dele ali. Bacana, viu, gente? Obrigada pelo tempo de vocês. Bom almoço pra vocês que eu tô trabalhando. E é assim que termina o nosso Nervos Entrevista de número 8, lembrando que o Homem Livre está em cartaz em vários cinemas pelo país, através da Olhar Distribuição. Então confira a programação aí perto da sua casa, viu? E também ouça as nossas entrevistas do ano passado com equipes de vários filmes nacionais, como Benzinho, Animal Cordial e muito mais. A resolução de ano novo, né? Ano novo já em fevereiro, mas enfim, é tentar entrar em mais plataformas digitais, mas dá para acompanhar tudo no nosso site, no SoundCloud ou Google Podcasts. Segue a gente lá, recomenda para os amigos e fique ligado que na próxima semana tem muito mais. Até a próxima!